Hora Geral. Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. Toca a pelota para frente, recupera Nilton Santos, levanta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou, gol! Gol do Brasil! Pelé! Uma beleza de gol! Gol do Brasil, Pelé! Aos 9 minutos e 30 segundos, Pelé, gol do Brasil, é o número 3. Uma beleza de jogada de Pelé. Ora, eu poderia dizer, pelos 80 anos, eu agradeço a todos aqueles que alguns já mandaram mensagem, outros já mandaram e-mail e tal, mas pelos 80 anos, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui com essa idade e lúcido, né? Muitas vezes não muito inteligente, mais lúcido, mas falando mais sério, chegando com saúde, chegando, né, com a boa, né, recepção em todo lugar que eu vou, todo lugar do mundo que eu chego, sou bem recebido, as portas estão abertas no mundo todo. E eu espero que quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né, por causa do nosso querido futebol. Pelé, parabéns em nome de toda a equipe do Hora Geral. Eu fiz questão de abrir com um dos belos gols do Pelé. Olha, amigos do Hora Geral, você está vendo ali, a bola nem cai no chão, olha, quando ela vai cair, ele pá, já chuta e faz um dos belíssimos gols aos 17 anos, né? Onde ele pôde aí não só defender o Brasil com a camisa da seleção brasileira, mas também toda a sua história que teve um início no Santos Futebol Clube. E é óbvio que a gente fica contente, e eu não nego, que muitos jogadores de futebol chegaram ao estrelato. Eu ficaria aqui alguns minutos citando o nome de alguns deles, mas a responsabilidade que o Pelé sempre teve ao defender, né, a camisa do seu time é algo assim incrível, né? Todas as pessoas, a maioria nas redes sociais, o que tem de gente que tirou foto com o Pelé, né? Porque ele é uma figura muito conhecida, né? E chegar aos 80 anos, né, é para poucos. E ele chega agradecendo a Deus, como você viu no vídeo, e com um sorriso que é uma das suas principais características, tá certo? Igual ao Pelé, eu julgo que seja difícil, né? Pode ser até chegue próximo, ou talvez mais do que ele. Eu acho difícil, porque os gols e o jeito de jogar era uma arte que só mesmo o Pelé pôde mostrar enquanto ele defendia o seu time nos campos de futebol por este mundo afora, tá certo? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. A gente já começou dando os parabéns ao Pelé. É isso mesmo, olha só que golaço! Que golaço! Bom, por falar em golaço, né? Quem está fazendo um golaço também é o Sistema Santa Cecília de Comunicação nessa eleição. Por quê? Porque é uma emissora que está abrindo espaço para os debates. E os debates, amigos do Hora Geral, o Fábio já está colocando na tela, os debates é justamente para que as pessoas possam ver, analisar os seus candidatos, porque nós estamos em campanha eleitoral, no próximo dia 15 de novembro, né? Os municípios do Brasil terão aí a eleição. E essa é uma maneira de você ver o que pensa o seu candidato à prefeitura, né? Ou a pergunta, o embate, se ele gagueja, se ele falta com a verdade. Ô, Douglas! Como é que eu vou saber se ele falta com a verdade? Ô, meu amigo, é simples. É só você ver aquilo que o candidato fala e a realidade que você vive no dia a dia. Cubatão é uma das principais cidades que compõem a região metropolitana, tem o polo petroquímico, mas tem um problema gravíssimo, falta de projetos habitacionais, um grande número de desempregados, né? E mesmo tendo o polo petroquímico, entre a administração e sem a administração, a gente não vê um projeto de qualificação profissional para aumentar, né, a mão de obra qualificada na cidade de Cubatão, e esse seria um dos itens que foi, inclusive, debatido, mas não teve muito espaço, né, dentro desse debate. Foi muito rápido o debate.
temos o problema onde que Cubatão é um celeiro de artistas, né? E um celeiro de esportistas, né? Diminuiu muito o investimento na arte, na cultura dos cubatenses. Então, a Santa Cecília TV, através desse debate, muito bem mediado pelo Irineu Alves, né, está dando uma oportunidade de você, eleitor, verificar a postura do seu representante, né, e saber se ele merece o seu voto ou não. O mais importante é a sua participação. 15 de novembro está chegando, né? E é importante que, através do seu voto, você vote consciente e melhore, através dos seus representantes, seja no legislativo ou executivo, a condição do município onde você vive, tá certo? Bom, final de semana chegando, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Ô Celso, como é que vai ser esse final de semana aqui na nossa Baixada? Olá, Douglas. Olá, amigos do Hora Geral. Estamos aqui para dizer que o fim de semana terá aproveitamento, mas também terá condições de chuva, principalmente durante a tarde e no amanhecer. Por quê? Há ar frio no Oceano Atlântico, até faz um friozinho durante as noites e madrugadas, mas durante o dia esquenta até 28, quase 30 graus, tanto amanhã quanto no domingo. E isso vai dar aproveitamento em vários momentos. Entre as 10, 11 da manhã até 3, 4 horas da tarde, o tempo fica mais aberto em todo o litoral e as temperaturas sobem. As noites e madrugadas um pouquinho frias por causa dos ventos que sopram do mar. São eles que vão trazer também algumas nuvens de vez em quando que poderão carregar o céu com a possibilidade de chuva. Isso pode acontecer com maior facilidade em algumas praias. São chuvas isoladas como se fossem chuvas de verão acontecendo isoladamente. Um ótimo fim de semana. Aproveitem quando possível o sol que vai fazer em vários momentos e também tome o cuidado necessário com um bom protetor solar, tá bom? Grande abraço e até segunda. Até, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olha, gente, amanhã sábado é um dia especial para que você participe da campanha de vacinação. Ô Douglas, por que especial? Porque sempre no sábado, inclusive o Fábio está colocando na tela, é um dia para você cuidar um pouco mais da família, ficar um pouco mais atento, né? Ir no supermercado, visitar os parentes. E amanhã, né, é um dia importante. O Rotary Clube Litoral vai realizar uma campanha de vacinação contra a poliomielite. Onde vai ser, Douglas? Vai ser na Praça das Bandeiras, lá no Gonzaga. É isso mesmo, das 10 até o meio-dia. Crianças de 0 até 5 anos podem se imunizar. O responsável deve levar carteira de vacinação da criança para que seja atualizada. Vale lembrar que até a próxima sexta, ou seja, dia 30, as policlínicas de Santos vão estar atualizando a carteira de vacinação de crianças e jovens de 0 a 15 anos, desde que estejam com doses em atraso. Os postos atendem de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. As unidades da Vila Matias, Bom Retiro, Nova Sintra e Aparecida também funcionam aos sábados, ok? Então, muita atenção, que é só na parte da manhã, hein? Atenção, papais! Muito cuidado, leve os seus filhos e não esqueça de levar a carteira de vacinação. Amigos, nós não estamos também num período eleitoral. Olha só o que agricultores, né? Eu vou até pedir para o Fábio colocar na tela, o que os agricultores, a ideia que eles tiveram, são agricultores de Santa Catarina, né? Eles tiveram a ideia de instalar placa que proíbe a entrada de políticos. Olha ali, ó, proibida a entrada de políticos. Um agricultor que mora em Xanxerê, Santa Catarina, instalou uma placa na propriedade para proibir a entrada de políticos, como você vê na foto. Adair Jorge, de 56 anos, afirma que a iniciativa é um protesto para criticar a ação de candidatos em visitar eleitores apenas no período eleitoral e chamar a atenção do poder público para a região. Abre aspas. Foi uma maneira que achei de protestar contra esse sistema dos políticos que só nos visitam quando tem eleições. Depois eles esquecem e não voltam mais. Acho que como eles são representantes eleitos pelo voto da população, não podem ficar trancados entre quatro paredes. Foi o que disse o agricultor, né? O Adair Jorge, de 56 anos. O que significa, amigos do Hora Geral? Isso daí já caiu até na boca da população, né? Por que só aparece aqui na época da eleição? Essa também, eu não tinha feito um comentário a respeito do debate que ocorreu ontem com relação aos candidatos à Prefeitura de Cubatão.
é só você verificar no seu bairro, não precisa nem responder. Se você quiser, você pode responder pelo 981 70 14 34, que é o WhatsApp do Hora Geral. Mas é simples, você não percebe que atualmente você tem recebido a visita de mais políticos do que fora da época de eleição? Então esse agricultor já providenciou uma placa e olha, eu duvido que tenha algum político que vendo uma placa dessa vai querer entrar. Vai nada, ele vai dar meia volta e saída pela esquerda, entendeu? Ou pela direita, tá certo? Bom, deixa eu dar um aviso aqui para os meus amigos do Hora Geral. Antes de chamar o intervalo, eu quero mostrar aqui, dar os parabéns para o meu amigo Rogério Sudário. Olha ele aí, ó. O Rogério Sudário é um amigo que eu tenho um carinho muito grande, está completando hoje mais um ano de vida, 54 anos, olha só, até perdeu os cabelos, olha lá. Rogério, um abraço para você, meu amigo, bastante felicidades, né? E saúde. Olha, se você tem um amigo que faz aniversário, ou você mesmo, mande uma foto pelo WhatsApp, 981 70 14 34, que eu vou mostrar e vou falar aqui no Hora Geral. Parabéns, meu amigo Rogério, muitas felicidades e muitos anos de vida para você. Depois de intervalo, vamos conversar com o Carlos Leda. Ele é o responsável técnico da Vigilância Sanitária do Guarujá e você vai entender como que atua a Vigilância Técnica, a Vigilância Sanitária no município do Guarujá. É um assunto importante a todos nós. Eu volto já depois de intervalo. É rápido. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e desde a abertura do programa de hoje eu tinha comentado que traria neste bloco o meu amigo Carlos Leda. Ele é o responsável técnico da Vigilância Sanitária aqui do município de Guarujá. Tudo bem, Carlos? Bom recebê-lo aqui no Hora Geral. Tudo bem, tudo ótimo. Carlos, é uma grande responsabilidade, um momento até de tirar as dúvidas do nosso público telespectador. O que significa o responsável técnico da Vigilância Sanitária? Tem a ver com a saúde, não tem? Sim, exatamente. Tem a ver com o SUS primeiro, né? SUS, a saúde do município. A responsabilidade técnica, ela é inerente a alguns planos e programações que nós fazemos dentro do nosso setor. Sim. Por exemplo, nós temos um programa estadual chamado ProÁgua. Esse programa ela faz a monitoração de toda a água fornecida no município pela concessionária, no caso a Sabesp. Então, nós que respondemos pela qualidade dessa água, fazendo a análise de tudo de toda a água que é fornecida no município. Essa é uma das atribuições, né? Isso, uma das atribuições da responsabilidade técnica da Vigilância Sanitária. E como jornalista, não posso deixar de perguntar, e a qualidade da água que é fornecida e oferecida à população do Guarujá é de boa qualidade? É de ótima qualidade. Essa monitoração é feita com análises de 24 amostras feitas durante todos os meses. Todos os meses nós coletamos aleatoriamente no município 24 amostras, mandamos isso ser analisada no Instituto Adolfo Lutz e esses resultados vêm do Adolfo Lutz. Se houver alguma anomalia importante, nós já comunicamos a Sabesp para que faça as correções. Perfeito. Essa você não sabia, né, amigos do Hora Geral? É importante, por isso eu fiz questão de trazer o meu amigo Carlos Leda para que ele pudesse explicar aos telespectadores e internautas, né, a importância do responsável técnico da Vigilância Sanitária. Eu diria, Carlos, muito rapidamente, que a Anvisa, ou seja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, hoje em dia ela está tendo um grande espaço na mídia, principalmente por causa das vacinas, né? Exatamente. E é justamente a Anvisa quem vai aferir, acho que essa é a palavra correta, para saber se ela passa nos testes e, se possível, mais rápido, nós possamos ter a vacina, né, sendo distribuída aí para a população, não só do Brasil, como de vários países. Tem Exatamente. a ver... A Anvisa ela vai validar, né? Vai validar a vacina que vai ser usada aqui dentro do nosso país. Ela é um órgão federal que vai fazer essa validação, como eu falei.
e colocar com a maior segurança possível essa vacina à disposição da população, Carlos, através do SUS. Tá, eu não sei se você vai entrar nessa polêmica, mas como jornalista eu não perco essa oportunidade. Como é que você vê esse impasse entre o presidente da República e o governador do estado, ou seja, o Dória, de uma certa forma, obrigando ou querendo que o presidente compre as vacinas da China? O presidente já falou que da China não compro, né? Como é que você vê esse impasse? Nós somos técnicos, né? Na verdade, nós procuramos não misturar esse tipo de assunto, que é uma politização exagerada da situação que a gente está atravessando. Nós precisamos de uma vacina, e de uma vacina segura. Eu costumo dizer, já falei em outras oportunidades, que quando a gente tem uma receita de um bolo, a gente precisa de 40 minutos, vamos supor, lá, para que o bolo fique pronto. Sim. Se você tirar antes, o bolo vai ficar mole, vai murchar, enfim, ficar cru. Não vai ficar cru. Nesse momento, as vacinas estão correndo contra o tempo. Existe uma demanda muito grande de tempo para que uma vacina venha seguramente para a população. Mas os técnicos, os especialistas da área, estão correndo o máximo possível para que nós tenhamos uma vacina da melhor maneira possível. Não nos cabe, nós como técnicos da Vigilância Sanitária, da própria Anvisa, interferir nesse meio político que acaba atrapalhando e confundindo muito a população. É verdade. O que nós queremos é a vacina pronta, com segurança, atestada e validada pela Anvisa, para que a gente coloque à disposição da população. Perfeito. Nós estamos conversando com o Carlos Leda, ele que é o responsável técnico da Vigilância Sanitária no município do Guarujá. Bom, vamos trazer agora a discussão para o município, né? Existe alguma atuação por parte da Vigilância Sanitária nas academias, nos bares, neste momento que nós estamos ainda numa pandemia, meu amigo Carlos? Sim, a Vigilância Sanitária e aí a responsabilidade técnica acaba interferindo nesse processo. Ela vai planejar, e nós começamos a planejar já no final de maio, quando começou a abertura, a flexibilização da economia. A Vigilância Sanitária traçou um plano para que essas atividades que voltariam, as que supostamente poderiam trazer um maior perigo de contaminação do Covid, né, nós procuramos traçar um plano para que essas atividades voltassem com a maior segurança possível. Por exemplo? Aí nós elencamos algumas atividades. Sim. E nós começamos com os supermercados. Por que os supermercados? Porque eles não fecharam. E as pessoas precisavam continuar a comer. Lógico. Comprar os alimentos. E as pessoas, seria um local onde o afluxo de pessoas seria muito grande. E aí a gente traçou lá, fez um protocolozinho, para que nós visitássemos essas unidades, para que no funcionamento trouxesse o menor perigo possível, para que as pessoas não se contaminassem frente ao Covid. Era logo lá no comecinho, finalzinho de maio, comecinho de junho, e aí a gente fez supermercados. Atendemos aí aproximadamente 100 unidades, 100 e poucas unidades de supermercados. Foi fácil fiscalizar e contar com a colaboração desse comércio? Olha, surpreendentemente, foi muito bom. Por quê? No afã de voltar a funcionar, as pessoas estavam muito antenadas aos decretos que entravam em vigor e elas atendiam na íntegra todos esses decretos para que não houvesse o perigo de ter que fechar ou de ter que interromper a atividade durante um determinado tempo. Inclusive, em algumas cidades, me corrija, Santos, acho que o Guarujá também, teve uma multa para aquele comércio que, de repente, não atendesse alguma das exigências, que é o fato da máscara, de colocar um álcool em gel, né? Então, acho que isso também, me corrija, Carlos, fez com que o comerciante, poxa, deixa eu fazer direitinho, porque não quero ser multado. Já está tão difícil, né? Então, eu quero andar direitinho. Eu acho que mais ou menos foi o que eu senti como consumidor também. Nós usamos o nosso Código Sanitário, que estipula alguns valores de multas para exigências feitas pela fiscalização. Nós tivemos que multar muito pouco, foi muito pouco mesmo. Primeiro que nós não queríamos prejudicar ninguém que já estava afetado e já estava afetado. O caráter da vigilância é de orientação sempre. E não de punição. E não de punição. Mas a colaboração de todos os comerciantes foi muito grande, ela foi quase que 100%, foi pouquíssimas coisas. E quando nós encontrávamos alguma irregularidade, nós
notificávamos, dávamos prazo para que ele imediatamente conseguisse resolver o problema. Graças a Deus não precisamos ter esse caráter punitivo. Ótimo. Carlos, além dos supermercados, você está falando, nós estamos colocando algumas ilustrações de ações da sua área técnica, né? Me diga, e com relação às academias, também passa por você? Você falou dos supermercados, Sim. Né? Falou do comércio de uma forma geral, e as academias, elas também que ficaram um bom tempo fechadas, muitos donos de academia reclamavam que precisavam retomar por causa das despesas que eles têm mensalmente. Exatamente. Aí, voltando no plano, a gente começou com os supermercados, fizemos, e na sequência, o restaurante por quilo e os restaurantes, fizemos os quiosques, acabamos nesse final de semana as pousadas e hotéis, e viemos agora, começamos na segunda-feira as academias. E por que as academias ficaram Praticamente para por depois? último, né? Porque o horário dela era muito restrito. Ou ela tinha o funcionamento muito cedo, ou muito tarde. Agora elas voltaram na sua plenitude de horário. Sim. E aí nós começamos com as academias e cada atividade dessa tem uma característica própria. E no caso da academia, talvez fosse a atividade que maior número de exigências tinha para se desenvolver seguramente. E aí, então... Mas dos aparelhos, das exatamente. pessoas, A né? limpeza dos aparelhos. A catraca, por exemplo. A catraca, toda academia hoje tem uma catraca eletrônica para adentrar no estabelecimento. Essa catraca a gente pediu que se desativasse. Por quê? Para você não ter nenhum contato, para você minimizar qualquer tipo de contato com qualquer superfície da atividade. Então, nós desativamos a catraca, deixar a passagem livre para não ter esse contato. O bebedouro na academia, ele foi proibido de ser usado da seguinte forma: eu não vou lá usar o bebedouro, eu vou ter minha garrafinha individual, eu abasteço e evito com isso também um novo contato com uma nova superfície. Os vestiários também, a gente proibiu que se use para tomar banho. Você só pode ir lá se trocar ou lavar a mão na pia. Acabou, não se toma banho. Nós restringimos também o horário da aula. Se a aula demorava 1 hora para acontecer, nós tiramos 10 minutos dessa aula. Para quê? Para que a outra turma que venha não cruze com essa turma que sai. Então, também minimizando o contato e respeitando o distanciamento social. Álcool em gel em toda a extensão do estabelecimento, para que seja feita a higienização do aparelho. Sim, quando usar. Não ter o revezamento do aparelho. Antigamente você ficava do lado do cara lá, falava, faz a sua sessão, eu faço a minha, você vem e faz a sua, e a evitar isso também. Demarcar com distanciamento de 2 metros em baias, principalmente nessa modalidade crossfit, que está sendo muito usada hoje, mas demarcar em 2 metros para cada aluno, para também ter esse distanciamento social. Então, são várias coisas. A academia tem muita coisa, eu ficaria aqui falando de 20, 30 itens. Mas essas são mais ou menos os principais para caracterizar o que cada atividade tem de diferente e que a gente precisa sempre montar um protocolo para cada atividade. Você falou muito bem. Na questão do protocolo, eu acredito que ele esteja aliado ao Plano São Paulo e, recentemente, foi colocada a nossa baixada na categoria verde. Isso. Se não me engano, acho que vai até dia 10 de novembro. Isso. E depois, se tudo caminhar de uma forma decrescente o número de casos, me corrija, talvez nós possamos passar para o azul. Exatamente. E depois do azul, você diria que nós decretaremos... Vida normal, né? Vida normal. Que aí seria mais para... Seria o melhor dos mundos. Final de novembro, mais ou menos? Talvez, temporada, vamos ver. É tudo tão... A gente fica inseguro de traçar eu sei, um prognóstico data. sem... Exatamente, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Vê a Europa como está, né, voltando e o pessoal tendo que fechar de novo, e a gente não quer isso. Por isso a gente está tomando todos os cuidados, pedindo a conscientização da população. Eu ia falar Existem justamente isso. 3 itens que eu acho que são fundamentais para a população ficar esperta. Usa máscara, evita aglomeração e lave as mãos. Fazendo isso, em 99% você vai estar protegido. É só isso. Se a gente tomar esse cuidado, tiver essa consciência, e olha do que a gente está falando, tudo que acontece por aí, ou é aglomeração, é uma festa que se faz, é porque vai para a praia e não respeita, e tem pressa e quer entrar rápido no restaurante, porque tem toda essa limitação, a gente continua com os mesmos restaurantes,
só que com um fluxo de pessoas muito grandes, porque a nossa cidade é uma cidade turística, as pessoas não estão indo mais para longe, elas vêm para perto, portanto, Guarujá, Santos, São Vicente, são cidades que vão receber um grande número de pessoas nessa temporada, e a gente precisa estar muito atento a isso. E a gente conta principalmente com a conscientização da população. Isso é o mais importante. Carlos, eu vou te fazer um pedido. Nós recebemos, eu só vou adiantar uma parte, né? Nós recebemos uma denúncia que chegou no nosso WhatsApp do Hora Geral a respeito de um estabelecimento, um supermercado, que estava remarcando alguns produtos com relação à validade. Eu vou pedir num outro programa, a gente vai combinar junto com... Eu vou querer exibir esse vídeo, eu vou querer uma análise sua com relação a esse procedimento, que assim a gente acaba orientando o público telespectador. Posso contar com você? Pode contar conosco, estamos à disposição. Nosso telefone é 3355-1929. De novo? 3355-1929. Estamos à disposição durante todo o tempo para atender e para ajudar a população e para esclarecer qualquer dúvida. Perfeito. Conversamos com o Carlos Leda, ele é o responsável técnico da Vigilância Sanitária do município do Guarujá. Viu como é bom trazer um técnico, um profissional para esclarecer e tirar as dúvidas do público telespectador? Até o próximo programa. Muito obrigado pela companhia. Um abraço assim, um abraço forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.